servo agora. Aquele que o Senhor escolheu para estar aqui nessa noite, para pregar a tua palavra. Dê a ele toda a ousadia do teu espírito. Dê a ele intrepidez, coragem. Dê a ele, Senhor, ousadia do teu espírito. Mas também, Senhor, dê a ele, Senhor, os dons carismáticos agora, Senhor. Todos eles, Senhor, para que ele seja ungido, Senhor, pelo teu Espírito do Senhor para nós. Fala, Senhor, no coração do teu eleito e usa dele para nós agora nessa noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos sentar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para criar o Espírito de Deus está aqui. Move Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Dão glória então para a gente ver se tudo bem. Amém. Irmãos, meu nome é Peterson, sou do grupo de oração Sentinelas da Manhã, que acontece toda quinta-feira em Coqueiral de Taparica, comunidade Nossa Senhora da Paz. Tenho apenas 24 anos, estou noivo, casamento marcado para o dia 27 de maio de 2016. A minha noiva está aqui atrás intercedendo por mim. E é um prazer estar aqui com vocês nessa casa tão abençoada. Quero dizer que antes mesmo de conhecer o grupo, já ouvi falar do grupo. Aí cumpre a palavra do Senhor, que a palavra do Senhor vem nos dizer que a árvore ela dá bons frutos, ela é conhecida pelos bons frutos. E antes de conhecer o grupo, eu já ouvi falar do grupo. Então é um prazer para mim estar aqui hoje, ministrando a palavra do Senhor com vocês, da qual o Senhor nos chama a vivenciar um tema muito propício para que os tempos que estamos vivendo, os tempos difíceis que estamos vivendo. E o Senhor nos chama no seguinte tema: a eficácia da sua oração. Eu creio que do seu lado tem uma pessoa bem cheirosa, bem bonita. Você não vai falar nada com ela, simplesmente olha para ela. Olha para ela, agora você vai falar com ela bem assim: o Senhor tem ouvido a sua oração? Trate de orar, moço. Trate de orar, moça. Irmãos, para não perdermos tempo nessa pregação, eu te convido a pegar a palavra do Senhor no Evangelista Tiago, capítulo 5, versículo 13. Bíblia Ave Maria 1542. Tiago 5, 13. Tiago 5, 13, 1542. Amém ou socorro? Amém? Vamos juntos então. Unção dos doentes. Alguém entre vós está triste? Reze. Está alegre? Cante. Está alguém enfermo? Chame os sacerdotes da igreja e eles façam uma oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. Se ele cometeu pecado, sejam perdoados. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. A oração do justo tem grande eficácia. Aliás, Elias era um homem pobre como nós, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Orou de novo e o céu deu chuva, e a terra deu seu fruto. Meus irmãos, se alguém fizer voltar ao bom caminho algum de vós que se afastou para longe da verdade, saiba, aquele que fizer um pecador retroceder do seu erro, salvará a sua alma.
da morte e fará desaparecer uma multidão de pecadores. Essas são para nós palavras do Senhor. Irmãos e irmãs, o Senhor é bem claro aqui neste livro de Tiago, da qual Ele nos chama a oração. O Senhor ele é bem claro nesse tema, da qual Ele nos chama a oração. E Ele diz a eficácia da sua oração. Porque comecei a estudar e vi que tinha algo diferente nesse tema. A eficácia da sua oração. Esse sua aí vem bem forte no meu coração, porque geralmente nós pegamos um tema, a eficácia da nossa oração, a eficácia da oração. Mas aí eu comecei a mergulhar nesse sua, a eficácia da sua oração. E comecei a imaginar nós como Jeremias. Interessante, nós como Jeremias, da qual em Jeremias capítulo 1, versículo 4, o Senhor chama Jeremias a ser um homem de Deus, um homem consagrado a Deus, um homem de oração, mas ele se sente limitado, ele se sente ainda criança, e ele fala com o Senhor: Senhor, eu sou ainda uma criança, eu nem sei falar. E aí eu entrei nesse sua, a eficácia da sua oração, amado. Muitas das vezes nós achamos que nós não conseguiremos orar como o núcleo ora, como cantar como o ministério de louvor canta, e ficamos limitados na nossa fé. Mentira ou verdade? Ficamos limitados na nossa fé. E o Senhor hoje nos chama a provar, a irmos muito mais além daquilo que Ele quer. Os santos da igreja vão ensinar que um cristão ele não nasceu para ver o sol lá no alto da montanha. Um cristão ele nasceu para ver o sol subir a montanha e chegar além da montanha. Então nós temos a obrigação de sair aqui hoje, nessa noite, oradores do Senhor. A palavra é essa, oradores do Senhor. Nos tempos difíceis, agradecer ao Senhor. Nos tempos propícios, agradecer ao Senhor. Nos tempos na qual passamos por dificuldade, invocar o nome do Senhor. Santo Afonso vai falar: aquele que reza será salvo, e aquele que não reza será condenado, amado. Isso é muito importante para nós hoje, nessa noite. Há uma necessidade do católico apostólico romano ter uma oração de fervor dentro do seu coração. E a oração ela é um selo de identidade que nasce conosco. Mas por que muitas das vezes não vemos pessoas orando, não vemos pessoas clamando, não vemos pessoas louvando? É porque nem todos querem praticar, querem exercer esse selo. Eles têm o selo dentro de si, mas eles não querem, eles deixam apagar esse selo, eles deixam esse selo diminuir, e outras coisas vão crescendo e esse selo vão sumindo. Mas essa necessidade de nós estarmos hoje juntos nessa casa é para que esse selo volte a brotar em nosso coração, é para que o selo da oração volte a vir em nosso coração, e que nós possamos mais do que nunca sermos cristãos ativos, católicos, apostólicos, romanos ativos. Pararmos muitas das vezes de murmurar, de reclamar que tudo está difícil, e orarmos mais. O chamado do Senhor aqui hoje no livro de Tiago é para que possamos orar mais. Para que o Tiago vai narrar que se as pessoas começarem a ver a nossa oração e automaticamente elas virem até nós, elas serem convertidas pela nossa oração, nós seremos salvos. Eu costumo dizer que não basta apenas falar assim: eu tenho fé, eu acredito no Senhor. Não, nós precisamos de ter essa ação do qual o Senhor nos convida. Tiago 2,14 vai falar conosco: não é de fé somente que nós seremos salvos, mas sim da ação do Espírito Santo. Precisamos ter fé, precisamos ter fé, mas nós necessitamos de fazer a obra. A palavra é bem clara: a fé sem obra ela é morta. A fé sem obra ela é morta. E quem é essa obra sem a oração? Sem a nossa oração diária? Tantas coisas ruins têm acontecido no nosso país, tantas coisas difíceis têm acontecido no nosso país, e eu vejo tantas pessoas murmurando, falando que o Brasil está em crise, falando que a nação está em crise, poucas pessoas colocando o joelho no chão e orando pelo nosso Brasil, poucas pessoas colocando o joelho no chão e orando pelos nossos governantes, e orando pelos nossos deputados, amado. E nós nos deixamos levar por tão pouca coisa. As pessoas já não têm visto em nós, renovação carismática católica, homens e mulheres de oração
qualidade de vida. O Senhor hoje nos chama a orar sem cessar, porque estar na presença do Senhor, ela gera para nós também um pouco de sacrifício. Nós temos que sair da nossa limitação e adentrarmos nos planos do Senhor. Paulo dizia isso: já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. Se Cristo vive em mim, não cabe a mim murmurar, não cabe a mim blasfemar, mas cabe a mim viver como Cristo viveu. É importante, amados, entendermos isso nessa noite. O Senhor hoje nos convida a sairmos aqui mais do que católicos, mais do que renovados, a sairmos daqui dedicados a orar por essa nação. Você que é mãe, orar pelos seus filhos. Você que é pai, orar pela sua casa. Você que é família, orar pela sua família. Esse é o convite do Senhor para nós hoje. E é interessante que Tiago, na sua narração, ele narra um versículo bem interessante. Muitas das vezes achamos que para confessar somente temos que ir ao sacerdote. Sim, é muito importante, porque o sacerdote é o próprio Deus, é o próprio Cristo presente no meio de nós. Mas olha aqui que o evangelista Tiago ele narra, e um dos seus versículos: confessai os vossos pecados uns aos outros, e orais um pelos outros, sendo curados. Olha que interessante, amados. Muitas das vezes a gente bate na porta dos vizinhos para fazer tanta coisa, menos para convidar o vizinho para orar. Muitas das vezes a gente se junta para tanta coisa, para tantos lazeres, para tantas coisas fúteis do mundo, menos para um momento de oração. E esse orar sem cessar, ele é muito forte no nosso coração, sabe? Porque o Senhor não fala, orai somente hoje, dia 30 de novembro de 2016. O Senhor fala, orai sem cessar, no dia 1º de dezembro, dia 2º de dezembro, e assim em diante, consecutivamente. Aí você se pergunta, Peterson, mas olha, se eu orar sem cessar, minha vida vai mudar? Olha, não estou prometendo isso, e o Senhor não está prometendo isso. 1 Coríntios 9,16, Paulo vai narrar aos Coríntios bem assim: olha, amados, preste atenção, evangelizar, orar, pregar o Evangelho não é para mim motivo de glória, é minha obrigação. É minha obrigação. É nossa obrigação estarmos diariamente com a nossa vida em oração em dia, com o nosso texto em dia. Saímos da nossa limitação de orarmos somente no grupo de oração, orarmos somente quando vamos à missa, e começarmos a acordar 3 da manhã para orar na hora da misericórdia, a pegarmos o nosso texto e irmos para o trabalho dentro do Transcol maravilhoso 507, orando o texto. Sabe, amado, é interessante isso. Acordar 3 da manhã, olha, eu quero ver quem é corajoso. Eu creio que todo mundo agora vai acordar o Senhor para despertar às 3 da manhã. Todo mundo às 3 da manhã. Quando você acorda e começa a olhar o celular, dá vontade de quebrar ele. Mas essa hora que o Senhor está te chamando, essa hora que o Senhor quer te reavivar, a começar a subir o santuário, a começar a subir o convento da Penha às 6 da manhã, começar a fazer essas loucuras que o Senhor nos chama a fazer. É a nossa obrigação, amados cristãos. Não podemos sair daqui hoje desse grupo de oração convencidos a orarmos quando a gente quer, não. Nós temos que orar o dia que o Senhor me chama, o dia que o Senhor te chama. E o Senhor tem te chamado todos os dias, mas muitas das vezes a gente vira as costas para o chamado do Senhor. E eu quero revelar uma coisa para vocês: quanto mais oração, mais dificuldade. Quanto mais oração, mais dificuldade. A própria palavra do Senhor nos orienta. Eclesiastes 5. Eclesiastes 5 pode dizer bem assim: filho, tu que entraste para o serviço de Deus, prepara a tua alma. Mas aí o Senhor, ele inspira o sábio que escreveu Eclesiastes numa mensagem belíssima: até que no verdadeiro momento a sua vida se enriqueça. O Senhor não fala que a sua vida vai enriquecer no ano de 2015, no ano de 2016, não. O Senhor fala até que no verdadeiro momento a sua vida se enriqueça. Enquanto isso cabe a nós, orarmos sem cessar. Olha para a pessoa que está ao seu lado mais uma vez e fala com ela: enquanto isso cabe a nós, orarmos sem cessar. Fala isso com ela, sacode ela, fala: temos que orar sem cessar. Eu te convido a ficando de pé, mano. Vai ficando de pé agora. E essa é a mensagem que eu queria para vocês hoje, nessa noite. Aí estamos saímos aqui convencidos, saímos
quero minhas pastilhas, que nós temos feito muito pouco. Que nós temos feito muito pouco da qual o Senhor nos espera. Antes de pegar essa pregação semana passada, eu sentei no meu churrasquinho com os ministros do meu ministério, porque no grupo de oração Sentinelas eu sou o coordenador do ministério de pregação. E estava conversando com ele exatamente sobre isso, sobre a nossa oração diária. Comecei a meditar com ele todo o sacrifício que o Senhor passou por nós, todo o sacrifício, todo momento de dor, todo momento de angústia. Olha, podia ser qualquer outro dos apóstolos, menos o próprio Jesus. E ele fala que se fosse possível, ele faria tudo de novo por nós. E eu vejo muitas das vezes a gente virando as costas para o Senhor, a gente se limitando a entregar ao Senhor, a gente se limitando a abrir a nossa boca, soltar a nossa voz para engrandecer o nome do Senhor. E estava batendo com ele, falei com ele: Ranier, você acha que eu me dedico? Você acha que eu me dedico ao ministério? Você acha que eu me dedico às coisas da igreja? Você acha que eu me dedico a vocês, meus ministeriados? Ele olhou para mim com o olho cheio de lágrimas e falou assim: pensa, eu queria me dedicar como você se dedica. Eu não estou falando isso por minha glória, assim, eu volto a falar em Paulo. Não é para minha glória, é minha obrigação fazer isso. E eu falei com ele, assim, coloquei a mão no coração dele e falei assim: Ranier, eu só me dedico, tendo a consciência de que não faço 1% daquilo que Jesus me ensinou. Falei com ele: eu não faço 1% daquilo que o próprio Cristo fez comigo. E quero me dedicar cada dia mais a Deus. Porque eu não quero fazer para mim nem para você. Eu quero fazer para aqueles que não conhecem ainda o Senhor. Eu quero ser diferente para aqueles que nunca ouviram falar do Senhor. Para aqueles que nunca experimentaram a ser o próprio Senhor. Amados, essa noite, que você saia daqui crente que não fazemos 1% daquilo que o Senhor fez por nós. E nós precisamos orar mais, porque os dias são difíceis. Os dias são difíceis. Deuteronômio vai narrar que os tempos difíceis iriam chegar. Os tempos da qual os homens não suportariam a sã doutrina. E os tempos chegaram. E aí você é católico, você é apostólico romano, você é renovação carismática, você vai ficar sentado, você vai ficar parado, ou você vai exercer o selo que tem dentro de você, um selo de um orador, um selo de um motivador, um selo de um cristão ativo, de um católico apostólico romano ativo, disposto a levantar a bandeira da igreja católica e falar: eu sou do Senhor, o mundo não me convence, o mundo não está em mim, mas eu sim estou no mundo e vou fazer a diferença. Quem está disposto, levante os seus braços e fala assim: eu estou disposto, Senhor, a ser somente teu. Use da minha voz quando for preciso. Estarei à tua disposição para te servir. O ministério vai tocar, que vocês possam fazer essa canção a sua oração. Convido você a colocar a mão no seu coração e pedir o auxílio do Espírito Santo, que Ele venha orar em você, que o Espírito Santo se una a nós nesse momento de oração. Juntos cantemos: Espírito Santo, vinde. Cante isso. Ora em mim. Espírito Santo. Espírito Santo, vinde. Ora em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim.
Eu creio que cada um de nós passamos por dificuldades, passamos por limitações. E eu te convido agora, como católico ativo, como renovado ativo, a orar agora em prol da sua dificuldade. Solte a sua voz agora e ore em prol da tua dificuldade. O Senhor quer ouvir a tua voz. Fala, Senhor, eis aqui a minha dificuldade, Senhor. Eu necessito, Senhor, cada dia mais, Senhor, de estar diante de Ti, diante da Tua presença. Solte a sua voz, amado. Faz agora o céu com a sua oração. Ore, ore, ore sem cessar. Ore sem cessar. Ore sem vacilar. Ore, porque o Senhor quer ouvir a sua voz e o seu clamor. Falando, Senhor, ei, Senhor, o meu filho que agora não está aqui, o meu esposo que agora não está aqui, eis-me aqui, Senhor, a fazer por eles aquilo que o Senhor quer realizar. Olha, agora você que é homem pela sua casa, olha, você que é homem pela sua família, continue agora, não cesse a sua oração, não cesse o seu clamor, em nome de Jesus. Continue a sua oração, continue a sua oração. Isso. Continue orando,